Muito bem, vamos lá então para o nosso tema de capa. O primeira pauta oficialmente, né, senhor Sepúlveda, com 1 hora de programa, mas nós temos aí a Venezuela que pediu passagem. Lembrando, vocês para tornarem-se PH Voxers, pessoal, venham nesse movimento conosco, tá bom? Vamos aqui aumentar o nosso placar da meta de hoje. Então tá aqui. Trump ativa dispositivo jurídico raro contra Cuba. Nós trouxemos, né, isso ali como uma breaking news na quinta-feira para vocês, que o Donald Trump estava assinando um decreto que encurralaria muito o regime cubano. Vários pontos ali nós conversamos. E agora, passado aí quase 36 horas do dispositivo começar a ter efeito, nós temos algumas visões mais claras do que está acontecendo, por que esse dispositivo que o Donald Trump assinou é importante, e que levou, inclusive, a Argentina ontem, né, senhor Sepúlveda, de Javier Milei, a aconselhar que todos os cidadãos argentinos não fossem para Cuba, quem estivesse lá ter que considerar se sair da ilha caribenha. E isso aponta para uma situação onde o regime ele pode romper. O regime ele pode romper a qualquer momento. A situação em Cuba vai ficar muito drástica e nós temos um aparato militar no Caribe que dificulta ainda mais o envio de ajuda ao regime sem que isso passe pelos radares da frota americana ali, do Geraldão, que está na região, e de todo o aparato da Marinha Americana, que é quase 30% da força da Marinha Americana, hoje está nesse cerco ali no entorno do Caribe, e que vai colocar o regime castrista numa situação muito drástica, porque o México foi obrigado a abrir mão desse apoio. Nós estamos vendo a Venezuela já também sendo cerceada de exercer esse apoio, e o próprio Brasil vai ter dificuldades de ajudar. Lula vai ter muita dificuldade de ajudar os seus mestres cubanos, né? Os líderes do Foro de São Paulo e aqueles que dão todo o aparato de inteligência para a estrutura do PT aqui dentro do Brasil. Então, nós temos um artigo que eu quero trazer para vocês, que foi escrito no Infobae, e traz alguns pontos aqui do porquê que essa ordem executiva do Trump traz um marco, é um marco na história recente aqui do continente. Senhor Sepúlveda, não sei se o senhor quer fazer algum comentário anterior eu trazer a matéria, porque esse é um assunto tão amplo, nós não tivemos a oportunidade de conversar ao vivo sobre ele, meu amigo. Não, eu acho que é mais interessante ouvir o artigo, porque ele vai abrir mais possibilidades para comentários, né? Exatamente. Então vamos lá, meu amigo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência nacional diante do que descreveu como uma ameaça incomum e extraordinária do governo de Cuba à segurança e à política externa americana. Essa medida foi refletida em uma ordem executiva publicada pela Casa Branca, que detalha os motivos, objetivos e escopo de decisão, introduzindo um sistema de tarifas adicionais para os países que fornecerem petróleo à ilha. De acordo com a documentação oficial coletada pelo site da Casa Branca, a ordem afirma que Cuba fortaleceu os laços com países considerados adversários de Washington, incluindo a Federação Russa, a República Popular da China e o Irã. O texto enfatiza que o regime cubano se alinha e apoia inúmeros países hostis, grupos terroristas transnacionais e atores malignos contrários aos interesses dos Estados Unidos, incluindo o Hamas e o Hezbollah. A administração Trump alertou que a ilha abriga a maior base de inteligência de sinais da Rússia fora de seu território, usada para interceptar informações sensíveis dos Estados Unidos e realizar atividades de espionagem. Vários governos dos Estados Unidos declararam emergências nacionais relacionadas a Cuba, citando ameaças militares, riscos de imigração em massa e perigos à segurança nacional. Mas a situação atual, com a ilha isolada e sem possibilidade de assistência de combustível suficiente,
lhe conferem um caráter especial. A inclusão de Cuba na lista de estados patrocinadores do terrorismo tem sido mantida durante grande parte dos últimos 40 anos com uma reintegração promovida pelo governo Trump em janeiro de 2025. A base legal para essa medida remonta a 1º de março de 1996, quando Bill Clinton proclamou um estado de emergência nacional após a queda de 2 aeronaves civis americanas, denunciando a disposição imprudente de Cuba em usar força excessiva. George W. Bush, o Bush filho, em 2004, expandiu essa declaração por meio da proclamação 7.757, restringindo o envio de ajuda econômica e material e vinculando ao risco de que os acordos migratórios fossem anulados. Desde então, a situação de emergência foi renovada com cada presidente. Barack Obama atualizou em 16 para enfatizar o perigo de imigração em massa e entrada não autorizada de barcos. Trump, em 18, ratificou essa razão em sua continuação. Joe Biden recentemente estendeu o estado de emergência em fevereiro de 24, alertando sobre o impacto que a imigração em massa de Cuba teria na segurança nacional americana. China e grupos terroristas. A ordem executiva também acusou Cuba de aprofundar a cooperação em defesa e inteligência com a República Popular da China. Segundo a Casa Branca, o regime cubano facilita o estabelecimento de sofisticadas capacidades militares e de inteligência de potências estrangeiras, o que constitui uma ameaça direta à segurança americana. Aqui nos últimos 2 anos, nós denunciamos várias vezes, inclusive, a implantação de radares chineses e russos que estavam sendo utilizados para espionagem em diversos portos militares dos Estados Unidos ali na Península da Flórida, por exemplo. Continuando. O documento afirmava que o regime cubano forneceu refúgio e apoio a grupos como Hezbollah e Hamas, criando um ambiente propício ao desenvolvimento dos laços econômicos, culturais e de segurança dessas organizações nas Américas. Essa situação, segundo a administração dos Estados Unidos, busca desestabilizar o hemisfério ocidental, incluindo o próprio Estados Unidos da América. Na seção de direitos humanos, o governo Trump apontou que o regime comunista persegue e tortura seus opositores políticos, nega à população cubana a liberdade de expressão e imprensa e obtém benefícios econômicos por meio da repressão e do sofrimento de seu povo. A ordem denunciou represálias contra parentes de presos políticos, assédio a praticantes religiosos e restrição à liberdade de associação e de imprensa. As autoridades cubanas bloqueiam o acesso à internet, impedem manifestações pacíficas e censura toda crítica ao Estado, ele descreveu. A ordem executiva instruiu a criação de um sistema de tarifas adicionais sobre mercadorias de países que fornecem petróleo direto ou indiretamente a Cuba. O mecanismo estabelece que o Departamento de Comércio determinará quais nações adotam essa prática e notificará o Departamento de Estado, Marco Rubio, para avaliar a imposição de tarifas ad valorem sobre suas exportações para os Estados Unidos. A medida busca restringir o acesso de Cuba a fontes de energia e pressionar terceiros países e não colaborarem com o regime de Miguel Díaz-Canel. O texto detalhava que o presidente Trump poderá modificar a ordem em resposta a mudanças na situação, recomendações de altos funcionários ou eventual retaliação de outros países afetados pela medida. Ele também considerou a possibilidade de ajustar ou eliminar tarifas caso o regime cubano ou países envolvidos demonstrassem progressos em direção ao alinhamento com a política externa e de segurança americana. A Casa Branca indicou que o secretário de Estado e o secretário do Comércio monitorarão a situação em Cuba e avaliarão a eficácia das medidas adotadas. Se os mecanismos existentes se mostrarem insuficientes para enfrentar a emergência nacional, as agências podem recomendar ações adicionais ao presidente. A administração Trump enfatizou que a política americana não tolerará os abusos do regime comunista cubano.
e que manterá pressão sobre a ditadura da ilha para restringir sua cooperação com atores considerados hostis e limitar a influência de organizações terroristas internacionais na região. O regime cubano continua expandindo suas ideias políticas e práticas comunistas no hemisfério ocidental, dizia o documento, que também expressava apoio às aspirações democráticas da sociedade cubana. Por fim, a ordem executiva enfatizou que, abre aspas, a situação em relação a Cuba constitui uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos. A decisão representa um passo adicional na estratégia de máxima pressão contra o regime cubano e faz parte da política externa delineada por Trump, que combina sanções econômicas, restrições diplomáticas e apoio à oposição política dentro da ilha. Senhor Sepúlveda, por favor, as suas impressões nesse combo de informações, mais o que o senhor já apurou também nesses últimos dias. O senhor está no mudo, senhor Sepúlveda, só para informar. Olha, Paulo, eu vou fazer um comentário que é, primeiro, o nível das matérias do Infobae. Porque essa pesquisa que eles fizeram, essa investigação de todos os presidentes, o que eles fizeram, as ordens que eles deram, ou seja, há várias ordens de vários presidentes dos Estados Unidos em relação a Cuba. Depois, aquilo que se desconfiava, mas que é uma coisa documentada, que Cuba é uma espécie de ponta avançada, sobretudo para a Rússia, né? De espionagem, de um ponto de apoio a todas as ações que eram feitas contra os Estados Unidos, em matéria de espionagem, mas em matéria de imigração também ilegal, em matéria de tráfico de drogas também, e outras coisas, outros crimes. E, Paulo, uma vez ouvi uma pessoa da esquerda brasileira dizer isso. Vocês acham que muitos dos esquerdistas brasileiros vão a Cuba apenas porque aquilo é um santuário, entre aspas, da Revolução Comunista? Não. É para usar o Estado cubano para operações. E para operações, por exemplo, de lavagem de dinheiro e outras coisas. Ainda hoje eu estava lendo, Paulo, foram descobertos, né, 500 milhões de dólares da ditadura venezuelana, desviados pela ditadura venezuelana para bancos da Bulgária. Agora que foram incautados, foram congelados pela Bulgária, foi-se ver que já desapareceu, a maior parte do dinheiro já desapareceu por outras contas. Ou seja, continua a haver gente operando. E eles usam Cuba, usam Venezuela, usam tudo isso. Então, Paulo, realmente é inédito, isso que o Trump, é inédito nesse sentido, porque abre um campo maior, mas nós podemos ver o seguinte, Paulo, quem era o grande sustentáculo da ditadura venezuelana? Cuba. Eu não sei se você tem acompanhado isso, porque é tanta notícia para acompanhar, mas todos os dias aviões russos saem da Venezuela para Cuba com contingentes de cubanos que estavam na Venezuela, que controlavam quartéis, que controlavam máquinas de repressão, que controlavam os dispositivos da tortura. Tudo isso era um país que estava dominando ali a Venezuela que nós sabemos tudo o que organizou pela América Latina. Então, Cuba realmente é um forno, digamos assim, de onde saem
muitos agentes, e nós tivemos os médicos cubanos, tivemos tudo isso, né? Um dia, eu vou lhe contar assim só uma história que é um pouquinho longínqua assim, mas é interessante. Um dia a TFP estava fazendo campanha ali no centro, no viaduto do Chá, e alguém pegou um livro, uns agitadores pegaram um livro e começaram a queimá-lo. E uma pessoa da TFP entrou na roda e apontou para um e disse assim: "Você é cubano." O sujeito desapareceu. Desapareceu. Gente, vocês não sabem as histórias que o senhor Sepúlveda tem de enfrentamento à esquerda nos anos 70 e 80 no Brasil, viu? Já tem de porrada na rua. Vocês não sabem, viu? Meu amigo aqui, ó, é um exímio lutador de karatê, diga-se de passagem, justamente para se atracar com comunista, viu? Agora, isso mostra como eles têm agentes espalhados em toda a parte. Uhum. Cuba é essa presença gigantesca. Lembra-se o livro daquele que foi presidente do Uruguai, que ele tinha um Fusca... Pepe Mujica, que escreve nas memórias dele que foram dados relatórios da inteligência cubana para o governo da Dilma, e que ela usava os relatórios da inteligência cubana para atacar o governo paraguaio, que estava tirando o Fernando Lugo do Foro de São Paulo da presidência, estava impeachmentando ele. Então, as coisas são muito mais graves do que parecem à primeira vista. E, portanto, essa medida, Paulo, eu acho que é uma medida que fala da derrubada da ditadura cubana. Pois não, meu amigo. Não, que na realidade, é uma das grandes pragas, essa ditadura comunista, não só para os cubanos, mas para toda a América Latina. Exatamente, meu amigo.